Boa noite meninas, boa noite a quem está nos assistindo. Estamos reunidos para mais um e-round. Esse é o nosso número 158. Só lembrando que esse é um conteúdo, então, destinado para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Quem tiver alguma sugestão, já pegou algum caso parecido desse que a gente apresentar, fica bem à vontade para deixar nos comentários. E qualquer dúvida também pode encaminhar para a gente. Então, vamos começar. Hoje é um casinho de um felino. É um paciente da doutora Marília, de 2 anos, SRD, macho não castrado. Ele foi um paciente encaminhado, acredito, e não tem histórico clínico, nem sinais, nem suspeita clínica. A única questão que eles incluíram no exame é que um paciente estava bastante agitado e ofegante durante o exame. Então, Mari, tu quer conversar, teus achados, nos falar? Ai, sim. Esse caso eu fiquei bem confusa. Porque não tinha histórico também, um gatinho de 2 anos. Eu pensei primeiro se poderia ter sido um trauma que o levou para o raio-x, já que falava que ele tinha aquelas observações no fim. E pensei por essa imagem se poderia ser um pneumotórax e tal, mas me pareceu mais uma alteração em pulmão, né? Não parecia ter retração dos lobos mais caudais ali em relação ao diafragma. Tinha uma área hipertransparente, né, ali em região ventral, mas não conseguia ter certeza do que estava acontecendo pela lateral. Daí, na VD, me pareceu assim que os campos direitos estavam hiperinsuflados e com a telectasia dos lobos esquerdos. Não parecia ter nenhum sinal de pneumotórax ou algo que eu cheguei a ficar em dúvida lá na lateral. E daí eu pensei no enfisema lobar, e daí estaria empurrando o mediastino ali e causando a telectasia dos lobos esquerdos. Mas aí a idade também me deixou em dúvida, pensando no enfisema congênito, mas daí poderia ser algo adquirido, mas enfim, pensei nessas possibilidades, mas fiquei bem confusa. Então, mas esse aqui foi o laudo, né? A Mari descreveu como um desvio mediastinal à esquerda, caracterizado pelo deslocamento da silhueta cardíaca, opacificação interstício alveolar dos campos pulmonares esquerdos, discreta área arredondada com paredes radiopacas e conteúdo radiolucente em região caldo dorsal dos campos pulmonares no estudo lateral. Deixa eu só ver isso aqui. Que região, Mari? Eu achei que me pareceu ser bem ali, aqui. Bem na extremidade caudal ali, é bem pequenininha ali. Parece que tem uma bolinha. Sim, uma coisinha. Uma coisinha, mas eu não defini ela na outra incidência. Sim, verdade. Deslocamento cranial da crura diafragmática esquerda, hiperinsuflação e hipertransparência de lobos pulmonares direito, descontinuidade óssea da 11ª costelas esquerdas com aparente remodelamento ósseo. Isso me pareceu mais pelas laterais. Eu fiquei um pouco em dúvida na VD, mas parece que elas têm uma proliferação óssea. Sim. E daí tá bem onde está o deslocamento, né? Não dá muito para ver direito. Fica somando. Parece irregular, assim, mas não consegui ver bem. E o diafragma íntegro. Então tá. E a impressão foi de hipertransparência hemitórax direito e a telectasia dos lobos pulmonares esquerdos. Enfisema lobar congênito adquirido associado à telectasia contralateral é um importante diagnóstico diferencial. Fraturas em remodelamento das costelas esquerdas, e aí a sugestão foi de
para avaliação torácica. Bem bom, eu achei muito legal esse caso e fui até dar uma estudada, assim, porque não é muito comum na nossa rotina, né? E aí, até dessa parte de o que é, por que forma. Eu acho que esse paciente da Mari, eu também fiquei com essa mesma impressão, assim, 2 anos, será que pode ser congênito, né? Que difícil, assim, pensar, ainda mais sem histórico. Então, o que é o enfisema lobar? Teoricamente, ele é caracterizado por uma hiperinsuflação do lobo, e pode acontecer em um ou vários lobos pulmonares, devido a alguma obstrução de algum brônquio e acarretando no aprisionamento aéreo do gás nesse lobo. Ocorre, então, né, por conta de durante a inspiração, os brônquios conseguem manter uma complacência pulmonar, e quando ocorre a expiração, então ocorre essa obstrução brônquica, gerando, então, a hiperinsuflação, porque esse gás não consegue sair durante a expiração. Essa aqui é outra imagem, foram imagens da medicina humana que eu encontrei. E as causas, né, são congênitas, então são por defeitos na cartilagem brônquica, como hipoplasia ou aplasia dessas cartilagens. E as causas adquiridas são diversas, mas são mais relatadas lesões neoplásicas compressivas, causando então essa obstrução bronquial. O que diferencia clinicamente das causas congênitas são sinais agudos de dispneia, mas também podem apresentar sinais crônicos, como tosse, taquipneia, intolerância aos jovens, assim, de meses, ele pode ter vindo a desenvolver, por exemplo, na tomografia. E o tratamento está sendo bem utilizado e com boa resposta à lobectomia pulmonar. E aí eu achei 2 artigos, esse aqui é de 2021, um artigo bem bom, que explanou os achados radiográficos e tomográficos de 17 animais. Ele trouxe assim uma tabela de sinais clínicos, predominantemente os pacientes apresentavam então dispneia e tosse. E o diagnóstico final que foi realizado foi de enfisema lobar congênito de 14 pacientes, neoplasia pulmonar de 2 e uma hérnia diafragmática, levando então a obstrução brônquica em um paciente. Nesse quadro, eu acho que o que me chamou a atenção mais para a questão dos achados radiográficos, né? Que o que apresenta é uma telectasia dos lobos pulmonares adjacentes, né? Então, ocorre a hiperinsuflação de um lobo e a telectasia dos demais, pelo efeito compressivo mesmo desse pulmão hiperinsuflado. O desvio mediastinal, deformidade diafragmática e também da parede torácica. Então, aqui a gente pode ver, né, esse paciente também tem uma hipertransparência pulmonar, discreto, né, o caso da Maria, eu achei que tem um deslocamento mais evidente, do mediastino, aqui já está começando um padrão tendendo a alveolar no lobo esquerdo. E aí, aqui o caso da Mari, né, eu acho que a imagem lembra bastante, assim, a hipertransparência, essa opacificação dos lobos esquerdos. E aí também, então, para conciliar, não tenho esperados, né, além da telectasia, do desvio mediatórax, compressão cardíaca e fusão pleural, são achados bem discretos que foram identificados somente na tomografia. E esse outro é um pouquinho mais antigo, esse artigo, só que também trouxe
os achados do enfisema lobar congênito em um cão. Isso aqui, ele, além, né, dessa hiperinsuflação, ele traz o pulmão contralateral, né, que nesse caso é o direito, bem radiopaco, bem opacificado, e um deslocamento do brônquio nessa região do lobo cranial esquerdo, porção caudal. E aqui as imagens da toma desse paciente. Foi um relato de caso, né? O mesmo paciente. Então, os diagnósticos diferenciais para essa área hipertransparente, que quando a gente encontra nesses exames radiográficos, são de enfisema lobar congênito, né, ou adquirido, dependendo da idade desse paciente, enfisema bolhoso ou obstrução bronquial. E aí é importante descartar a causa dessa obstrução, ou por corpo estranho, ou por compressão extraluminal, ou torção parcial, também pode ocasionar esse enfisema lobar. E para o padrão intersticial alveolar, que eu acho que foi o que me chamou a atenção bastante em todos os casos, ele apresentava alterações, principalmente no pulmão do hemitórax contralateral, são para fibrose, pneumonia intersticial, inflamação intersticial, hemorragia ou edema pulmonar. E aí esse estudo, né, ele mostrou que na tomo não tinha indícios de ser um pulmão com fibrose, ele não apresentava outras características necessárias para uma alteração sugestiva de fibrose. Na histopatologia, eles descartaram, então, a pneumonia intersticial, inflamação e hemorragia, sendo que o que eles acreditam que seja mais coerente para o caso deles era mesmo de um edema pulmonar não cardiogênio secundário à distrição respiratória, assim. Então, uma síndrome respiratória aguda. É difícil porque a gente não está identificando muito bem os campos pulmonares em si, né? Está bastante rotado, deslocado, mas talvez caberia também a inclusão de um edema não cardiogênico como diferencial, não sei o que vocês acham, além da telectasia. Acho que faz sentido, Lô. Eu achei legal, porque todos os casos trouxeram, mas esse artigo, ele esmiuçou, assim, esse padrão, sabe? Uhum. E... É que a gente acaba pensando em tudo, né? Sim, com certeza. E provavelmente Mas acho tem que faz mais de uma sentido. coisa, né? Ainda mais pensando que com 2 anos talvez seja adquirido mesmo, né? Talvez tenha... Ele até trouxe que na tomo, ele não apresentou esses sinais, né? Ele já não estava com a sua pacificação alveolar, o que reforçou ainda mais que talvez não fosse algo que tem que passar, né? Tipo, uma fibrose permaneceria, legal. outras alterações ainda teriam por mais tempo, assim, e o edema pulmonar já teria sido responsivo, pelo menos a terapia de oxigenação, enfim, achei bem Faria mais legal. sentido, né? Bem interessante. Acho que é uma boa, né? Para sugerir mesmo. Sim, achei bacana. Para complementar, né? Todos trazem a telectasia, assim, como até pela compressão, mas além dela, né? Uma questão de edema. É bem possível que tenha mais coisa junto, né? Acho que o edema faz bastante sentido. Que a gente acaba nem pensando, né? Porque a gente vê, tipo, o deslocamento ali, já pensa direto, a telectasia, tipo, possivelmente está superestimando, a gente está superestimando, né? A gente pensa. E até esquece que a telectasia pode ser também, né? Pelo edema e tudo mais, né?
né? Eu acho que deve ter uma, né? Como os achados se sobrepõem, né? Deve ter mais de uma coisa que acontece e vai, enfim. Sim, Achei faz bem sentido legal. mesmo, tá acontecendo mais de um processo junto ali, né? Bem legal o Até caso. porque tá muito deslocado esse da Mari, tá bem posicionado, assim, pro coração. Tá lá na parede torácica, né? Esse dá pra escutar bem. Sim, do outro lado não tem coração. Tadinho. E é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa? Foi ótimo, Elô. É uma boa. Bem Vou legal, até né? tentar Parabéns, conversar Mari. com eles. Para ver Pois se eu é, consigo um retorno também. eu ia mandar mensagem, daí eu pensei, putz, deve ser encaminhado, né? E aí. Até cheguei a mandar ali junto do lado, eu mandei nos comentários ali no sistema para tentar Assim, manter um contato ali. Mas provavelmente a encaminhada eles não tiveram retorno. sim, Vamos tentar. Mas foi um caso bem legal mesmo. Tipo, a imagem é bem diferente, né? sim. Não é Aquela muito que a gente fica assim legal. sem né? saber o que Assim, dizer, né? Se tá É. vendo o que tá vendo mesmo. Porque no É começo lembra que a gente ficou, será que isso é só um pneumotórax estranho, né? Que a gente ficou, tipo, viajando, porque ele parecia muito que tinha alguma coisa segurando ele naquele lugar, né? Ah, é verdade, a gente discutiu juntas, né, Gi? É, Fiquei muito confuso. é. E eu fiquei bem assim, porque pode ser mais de um lobo, né? Então, dependendo da região do bronco, tipo da árvore brônquica vai ser destruída, vai atingir mais de um lobo ou ter mais de uma região de obstrução. Que horrível, né? Porque. Sim. E aí não define nada, a gente não define uma parede como numa bolha. É. Se for só isso ali, tivesse sem desvio mediastinal, ou muito discreto, com uma rotação, é um achado que passa, né? Porque às vezes tu pensa, técnica. Nem aquele caso que tu mostrou do primeiro, acho que do primeiro artigo, um dos artigos tinha uma bem mais discreta, né? Sim. Também achei do cachorrinho lá. Esse mesmo. Fica mais fácil da gente falar do pulmão esquerdo e esquecer do direito, né? Tipo, o direito tá hiperinsuflado porque o esquerdo é que tá ruim. Uhum. E na verdade tem um achado, né? Achei bem legal. Bem interessante. Ficar mais ligado nesses. E é isso, meninas.